o assunto como um todo, mas é um trechinho de uma palavra que ele falou e que deu um estalo, assim, sabe, uma epifania. Na hora eu até mandei mensagem para ele falando sobre. E fica lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 11. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 11. Quem quiser acompanhar, quem não, também está tranquilo, tá? Fala assim: então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande-o chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, acho que é só esse trechinho, só para resumir mesmo, mas acho que todos conhecem essa história, né? Foi quando Samuel foi ungir Davi a rei. Então Jessé trouxe todos os seus filhos mais velhos, os filhos mais fortes, os filhos que ele já tinha treinado, né? Ele já tinha, e ele achava, né, que esses realmente, então é esse aqui, é esse aqui. E tava o Davizinho lá, né? Que nem estava ali, né? Nem presente estava, não fizeram nem questão dele dar presente. Então, na hora que Samuel fala assim, tem mais algum? Samuel já sabia que tinha mais algum. Então, a hora que Samuel fala assim, aí o Jessé responde e fala assim, tem, só que ele está lá no campo cuidando das ovelhas, né? É o mais novo, é pequenininho. Então, isso eu parafraseando, né, a história. A hora que Samuel ouve isso, ele fala assim, então manda chamar. E ninguém vai se sentar para comer enquanto ele não chegar. Essa reverência de não se sentar para comer era dada somente aos reis. Então, ali, Samuel já sabia, Deus já tinha falado com ele que Davi era o rei. Então, essa reverência de não se sentem, porque esse é o rei, antes mesmo de ele ser ali realmente proclamado o rei. Então, e o porquê disso? E aonde eu quero chegar com isso? Davi era o rei porque ele já havia não sido, às vezes, preparado muitas vezes por Jessé, ou que Jessé achava que tinha preparado alguns dos seus filhos rei. Mas Deus tinha preparado ele cuidando das ovelhas ali, lutando com os animais, protegendo as ovelhas. Ele já estava exercendo a sua função como rei. Ele só não tinha a posição, mas ele já era um rei. Ele só não tinha o título, mas ele já era um rei. Então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes a gente está passando por algumas coisas. Isso inclui um pensamento meu também, que veio para mim também. Às vezes a gente está passando por algumas coisas que parecem ser meio difíceis e tal. Fala, pô, não queria estar passando por isso, não queria estar passando por aquilo. Mas a gente às vezes olha só com os nossos olhos mesmo. E esquece de olhar um pouquinho à frente. Esquece de talvez pensar que realmente Deus está preparando a gente para alguma coisa e esquece de aproveitar aquela fase da melhor forma possível, com esse olhar de aprendizado. Então, o que eu queria falar é que a cada fase mesmo da nossa vida, sendo ela difícil, sendo ela fácil, que possamos olhar com o olhar de Deus e tudo a gente tirar de aprendizado e saber que Deus está nos moldando de alguma forma ao caráter dele. Se é o que temos buscado, se é o que temos lutado, é buscar cada vez mais o caráter de Cristo, então Deus vai nos colocar em situações nas quais a gente vai ser moldado para isso. Então, que a gente se atente mais a essas fases, né? Assim como Davi passou. E se eu começar a pegar aqui várias histórias, principalmente do Antigo Testamento, a história de José, o quanto ele foi moldado até ele chegar mesmo aonde ele tinha que chegar. Então, se a gente parar para observar ter essa visão, parar para observar cada história da Bíblia, todo mundo teve uma preparação e ninguém deixou passar os aprendizados, principalmente José, ele não deixava passar nada, ele aprendia com tudo. Então, e da mesma forma foi Davi, né? Não só aqui, mas depois que ele foi ungido a rei, enquanto ele não parou ainda de aprender com o Senhor. Então, que possamos a cada dia mais ter esse olhar
diante das nossas dificuldades e diante das nossas alegrias também. Que Deus possa estar nos moldando cada vez mais ao caráter dele, cada vez possamos caminhar mais no centro da vontade dele. Amém? E que hoje possamos realmente nos entregar a ele e adorar em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala que procura adoradores em espírito e em verdade, é porque existem adoradores em espírito e em mentira. Então, que possamos também nos atentar e realmente, será que eu estou adorando de verdade? Como eu falei, cada palavra assim eu tomo primeiro para mim. Então, um pensamento meu primeiramente. Então, cada um que se avalie realmente, que possamos nos entregar verdadeiramente, adorar verdadeiramente a Ele. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos mais essa noite, mais este domingo. Te pedimos, Senhor, com o coração aberto, com o coração verdadeiro, que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, que cada vez possamos entregar mais de nós a Ti, Deus. Que possamos parar, Senhor, com esse entendimento de vir aqui receber, Senhor, mas que possamos vir aqui oferecer cada vez mais a Ti, Senhor. Realmente com o rosto no chão, Senhor, realmente entendendo com temor e com amor a Ti, Senhor. Que possamos cada vez mais aprender com o Senhor, mas aprender com Cristo, que Teu Espírito Santo venha nos conduzir cada vez mais, Deus. Nos abençoe mais essa noite, Senhor, abençoe a nossa estadia aqui, que o Senhor nos guarde, Senhor, que o Senhor fique conosco aqui a todo momento, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, aqueles que podem. Noite a nossa adoração seja de fato ao Senhor. Hoje eu li uma frase que dizia assim: a gente tem que estar na presença do Senhor 24 horas por dia, mas o templo é o lugar onde o Senhor ajunta pessoas para exaltar e glorificar o nome dele. Então, quando você sai de casa para vir aqui, e o pastor Vini tem insistido nisso, qual tem sido o intuito do nosso coração? Quando a gente declara que santo, santo, és incomparável, será que de fato a gente fala isso ao Senhor? Que nessa noite o Espírito Santo nos confronte, nos constranja com as canções, com as orações que façamos, nos fazendo de fato adorá-lo em espírito e em verdade, como o Felipe falou. E que constatação é essa, né? Se é de espírito e verdade, porque existe de espírito e mentira. E que não sejamos esse. Amém? Feche seus olhos, adora o Senhor nesse momento, eleve a tua oração a Ele. A gente aqui no templo, a gente só põe para fora o que já é no secreto, que já é em casa, o que nós manifestamos em casa. Então abra os seus lábios, chame a presença do Senhor, Ele já está aqui, Ele está em nós. Mas quando há um ajuntamento, Ele age em liberdade. E creio que Ele quer fazer isso, Ele quer nos visitar, Ele quer derramar mais do Espírito dEle sobre nós. Senhor, nessa noite, Jesus, nós queremos o Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para adorá-lo somente ao Senhor. Jesus, não há outro lugar onde queremos estar nessa noite, senão na Tua presença e na Tua presença somente. Que o Senhor possa vir, Jesus, nos revestir de alegria aqueles que se encontram tristes. Que o Senhor, Jesus, lance por terra toda angústia, todo medo, todo desespero, Senhor. Nós confiamos em Ti, a Tua palavra diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Ti. O Senhor é a nossa rocha forte. Tendo o Senhor como rocha, Jesus, não seremos abalados. Levanta, Senhor, um povo que deseja servi-lo, que deseja estar em Tua presença. Levanta-nos, Senhor, para sermos esse povo que faz a diferença aqui na terra, Deus. Que vive em santificação, que não teme, Senhor, as palavras do homem, mas que confia no Senhor, que se rende ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus que os céus se abram sobre este lugar, Senhor. Nós rejeitamos e repreendemos no Teu santo nome toda frieza, toda dureza, toda cadeia que nos impede de adorar o Senhor, de fato em espírito, que seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Que os Teus anjos nos visitem e passeiem em liberdade aqui. Que o Teu Espírito Santo nos encha a ponto de gerar em nós uma transformação que amanhã os outros vejam em nós, Senhor. Nós confiamos em Ti. Tu és o nosso auxílio, socorro bem presente na angústia. Não temos outro, Senhor, para quem correr senão a Ti. Aleluia.
contigo, Senhor. O Senhor possa olhar em nossos olhos e dizer que se alegrou e se agradou da nossa vida. Vem tomar o teu lugar em nós, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida.
Senhor não possa fazer, nada. Todas as coisas estão ao alcance da mão dele, todas, todas. A nossa fé, querida, é muito pouca. Oh Jesus, tu nos sonhas e nos conheces. Sabes o nosso deitar e do nosso levantar, Senhor. Tu sabes o que há dentro de nós. Nós possamos ser, Jesus, aqueles que o Senhor tem algo para fazer aqui, como ponte, como flecha.
seja tudo em mim. E eu espero que o Senhor gere no nosso coração essa ousadia de dependência dele, de ser realmente como um farol. O farol ilumina onde está. Uma ponte leva uma pessoa de um lugar a outro. Um abrigo é aquele que acolhe os que estão necessitados. E sejamos esses que são como o Senhor. O Senhor vê assim. E Ele é o nosso maior exemplo. Aleluia. Queria dar alguns recados da semana, de alguns eventos que irão acontecer, mas pode se assentar. Mas antes, a gente não tem o costume aqui, né, quem entra aqui sabe, de fazer um grande apelo emocional, de comover, ou de trazer a um ambiente do qual te faça sentir de ofertar ou de dar o seu dízimo. Nosso intuito é conscientizar. Então, a gente tem em mente que você já veio preparado para isso. Eu não vou causar isso em você, ninguém vai causar isso em você. Mas que você traga essa forma de adoração já na sua mente, lá de casa, do seu coração, lá na sua casa. Então, queria dizer a você que veio com o seu dízimo, com a sua oferta preparado, depositar aqui no gasofilácio. A gente tem um Pix também, só ver com a irmã Simone, ela está com uma maquininha ali também, quem tiver cartão. E quem quiser o Pix também é só pedir para ela que ela informa. Bem, então você que veio preparado, fique à vontade para ofertar e para dizimar. Bem, com o coração grato, em nome de Jesus. Exaltado para sempre, exaltado.
né, as nossas programação da semana, a gente tem o FEM, que é de terça-feira. Tá? O FEM é uma partilha das mulheres que está acontecendo toda terça-feira. Então, é algo que tem sido também um divisor de água para as mulheres aí. Então, se você puder, se você tiver realmente essa disponibilidade, vem, tem essa comunhão junto, tem esse aprendizado junto, tá? Quem está dirigindo é a pastora Juliana. Então, tem essa vertente aí para você se programar para vir toda terça-feira, às 20 horas. É às 20, né, Duda? Tá acontecendo às 20, né? E tem também o dos homens, que é o Strong, que está acontecendo toda sexta-feira, às 20 horas também. Tá? Então, é onde a gente também ali conversa sobre vários assuntos da masculinidade à luz da Bíblia, e estamos em foco num livro. A gente está estudando cada capítulo de um livro, fugiu o nome, Resolução de Todo Homem. Então, a gente está estudando cada capítulo desse livro e se aprofundando nele, discutindo sobre ele. Então, é algo realmente, como eu posso dizer, não é algo engessado, no qual a gente realmente não está lendo o livro e a gente fala só sobre isso, acabou, vamos embora. Não. É assuntos que percorrem, às vezes, várias experiências, a gente troca as experiências. O livro é só um norte para a gente dar uma caminhada. Então é de grande importância todos os homens desta igreja. E se você tiver algum conhecido, algum amigo que você sabe que está precisando, ou conversar, ou trocar uma ideia, pode chamar o Strong às 20 horas na sexta-feira. Estamos aqui na igreja. Essa semana, em especial, a gente tem um culto no sábado, tá? Vai ser o culto do Mobilize, é um culto mais direcionado ao público jovem. Então, você que conhecer algum jovem, que tiver contato com alguém no seu trabalho, na sua rede social, então você que tiver algum contato com algum jovem solteiro, sábado vai ter um culto focado nisso, vai ser um culto Mobilize, vai ser bem bacana, a gente está fazendo um projeto bem legal, vai ser um louvor diferente, vai ser todo um ambiente diferente aqui, vai ter uma palavra, a gente vai ter um painel também de perguntas e respostas, que vai ser bem massa. Então, assim, sinta-se à vontade para vir e sinta-se à vontade para convidar também algum jovem. Beleza? Tem um vídeo aí que a gente vai mandar. Tá no gatilho já? Legal. Pode soltar. Pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é a Bezalel, líder do Mobilize aqui de Brasília. Eu quero fazer um convite muito importante. Dia 31 de julho, às 19 horas, nós temos a inauguração do Mobilize na nossa igreja Vivo Portinho, em Goiânia. Nós estamos levando toda a nossa galera, toda a nossa equipe para poder servir e inaugurar esse projeto em Goiânia. Queremos te chamar, chama todo mundo, garante seguir na sua agenda e não perde por nada. Dia 31 de julho, às 19 horas, a gente espera para esse culto top. Valeu, até lá. Fala. É isso, esse é o Bezalel, é o líder do Mobilize lá de Brasília. E realmente vai ser um culto onde a gente vai dar um pontapé no Mobilize e fazer esse revir também, fazer a diferença nos jovens daqui de Goiânia. Beleza? Então, o que você puder ajudar, eu peço que você ajude tanto na divulgação quanto no convite. A gente vai estar, essa semana toda, a gente vai estar bombardeando mais as redes sociais aí. Então, você que tiver essa possibilidade também de ajudar a gente, quanto mais compartilhar isso, para a gente fazer chegar em mais pessoas, tá? O objetivo não é inflar, o objetivo não é fazer volume, não, o objetivo é realmente fazer a diferença com os jovens na cidade de Goiânia. A gente instruir os jovens realmente no caminho da palavra, no caminho correto, realmente fazer entender o que é a luz da palavra, o que é realmente um avivamento na palavra, não só emocional, não só aquela coisa que vem e passa, não sai do domingo, né? Não passa do domingo para a segunda, mas realmente uma vivência com Cristo, o que é viver com Cristo, o que é projetar uma família no futuro. Então, o objetivo não é inflar, o objetivo realmente é trazer a diferença aqui na cidade de Goiânia, amém? A gente tem 2 eventos grandes também, mês que vem. A gente vai ter uma chonaria,
quem já foi a alguma maçonaria, quem já teve a oportunidade de ir, sabe o quanto é diferente, o quanto é especial. Esse ano teve em Brasília, teve 2 eventos, teve uma maçonaria, um retiro moral, e teve uma maçonaria Pais e Filhos. Eu fui no Pais e Filhos, foi sensacional também, é algo que não tem precedentes, assim, é muito bom. E vai acontecer aqui em Goiânia, no dia 21 e 22 do mês que vem, 21 e 22 de agosto. Então o pastor Anderson até tem convocado o pessoal aí, ele mesmo falou que vai ser, que espera que o máximo de homens compareçam, para ninguém ficar de fora, que ele falou que realmente vai ser um divisor de águas no maçonaria. Ele falou que está bem, pela expectativa dele, ele falou que está bem pesado, está bem massa, assim. Então acho que vale a pena se você quiser ir. Tem no aplicativo do Anderson, se eu não me engano, está no aplicativo da Vivo por Ti também, tá bom? Então vai ter esse maçonaria, que é um evento grande, vai ter o retiro de casais também, no dia 27 e no dia 28. Tá? As inscrições também estão sendo feitas pelo aplicativo do pastor Anderson, então quem se interessar em ir nesse retiro de casais, então é só procurar se informar, quiser vir até a gente também, a gente te direciona da melhor forma, beleza? E eu queria fazer, eu citei até aqui, a hora que eu abri o culto, sobre o que o Anderson está fazendo todo dia de manhã, o Santifique Esparta. Então eu estava falando até com o Mateus, realmente para a gente se desafiar. É um desafio, não é fácil, não é moleza. É às 5 horas da manhã, ele está fazendo uma live no Instagram do Maçonaria. Então ele está trazendo realmente alguns princípios espartanos à luz da Bíblia. Então ele está fazendo um formato em 3 partes, das 5 às 5 e meia, esse compartilhar de ideias, né? Das 5 e meia, das 5 às 5 e meia, esse compartilhar de ideias, das 5 e meia até às 6, oração, não fica na live, cada um ora na sua casa, e a partir das 6 você faz algum exercício físico, independente do tempo, é você que faz seu tempo. Mas então, 5 horas, essa meditação, até as 5 e meia, das 5 e meia até as 6 horas é oração, e a partir das 6 horas você faz o exercício físico. Então é um desafio realmente, pelo qual a gente tem que se desafiar. Então, e tudo começa com uma decisão. Então a gente está colocando para vocês, homens, também a ter esse desafio. Não vai ser fácil, mas se desafie, tome essa decisão, acorde aí essas 5 horas da manhã e faça valer a pena. Amém? E é isso, eu queria passar a palavra de quem vai trazer a palavra para a gente é o Mateus. Presbítero Mateus. Ungido do Senhor, vaso de alabastro. Senhor, pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, venha conduzir o Teu Filho, Deus, para que realmente Ele entregue, Pai, a Tua palavra, e que essa palavra entre em nossos corações, Deus. E a gente sempre tem frisado, Pai, a gente sempre tem aprendido, que não fique aqui, Deus, não fique, essa palavra não fique só aqui, só nessa hora, só nessa noite, mas que a gente possa levar para a nossa vida, Senhor, que a gente possa levar em tudo que formos fazer, Deus, que possamos transmitir, Deus, essa palavra através do nosso viver, do nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor realmente fale através do Teu Filho, que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, que possamos estar atentos e com os ouvidos abertos a ouvir a Tua palavra, Senhor. Coloca, Deus, as Tuas mãos no Teu Filho, Deus, para que possamos cada vez mais, Deus, entender a Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Ô, Glória, obrigado. Amém. Queria conhecer nossos visitantes. Temos pessoal novo aqui. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, não? Qual é o seu nome? Hã? Ih, a máscara é difícil de entender. Tassiane. Tiago,
Segunda vez, perdão. E Davidson e Vilma, show. Mais alguém visitando a gente? Então sejam muito bem-vindos. Fiquem bastante à vontade no nosso meio. Tudo bem? Tranquilo? Na paz? Muito bom estar com vocês. Muito bom ver a nossa igreja crescendo, estreitando laços. Antes da gente passar para o momento da palavra, eu queria falar aqui, justificar a ausência do nosso pastor Vini. Hoje ele saiu com a pastora Ju para o encontro romântico. Então glória a Deus por isso. Os filhos dele estão viajando, estão numa fazenda, e hoje eles tiraram um dia para estarem juntos. Isso é bom, isso é saudável, isso é importante. Por isso esteja orando pela vida do pastor, pela vida da pastora, tá bom? Mas logo logo eles estão de volta aí. Hoje de manhã estiveram aqui com a gente. Hoje nós tivemos a nossa escola de fundamentos às 10 da manhã. Então todo domingo às 10 nós estamos tendo aí escola de fundamentos. Tem sido bênção, tem sido um momento de compartilhar a palavra de Deus, um momento onde a gente conversa, a gente fala as nossas experiências, tira dúvidas e se fundamenta biblicamente para dar uma resposta para o mundo, como a gente sempre fala. Então não perca, venha participar, tem sido uma bênção. O pessoal tem crescido, a gente tem crescido uns com os outros, e é muito importante que a gente esteja se alimentando de alimento sólido da palavra de Deus, amém? Bom, vamos entrar na palavra de Deus então. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje à tarde, que fala sobre constância e perseverança. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 3. Reis, capítulo 3, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. E agora vamos pular para 1 Reis, no capítulo 11, no verso 6, que vai dizer o seguinte: 1 Reis, capítulo 11, versículo 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós repreendemos toda distração, todo aquele que vem para roubar a tua palavra, a semente, ó Pai, que será lançada, Pai. Que cada coração aqui seja fértil, como terra fértil, ó Pai, para receber a tua palavra, colocá-la por obra e dar frutos para a honra e glória do teu nome, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Constância e perseverança. A gente começa então a palavra dessa noite citando esses dois versículos, um que remete ao início da trajetória de Salomão como rei e o outro que remete ao final da trajetória de Salomão. No primeiro versículo a gente vê Salomão sendo revelado como alguém que amava o Senhor, e o amor de Salomão não era um amor sentimental, não era um amor emocional, como a gente falou inclusive hoje na parte da manhã na escola de fundamentos. Salomão sabia que a linguagem de amor de Deus era o quê? Obediência. E a Bíblia fala isso, que Salomão amava o Senhor pelo que demonstrava obedecendo ao Senhor, obedecendo aos estatutos, obedecendo à vontade de Deus para a vida dele. E no outro lado nós temos um retrato de Salomão no final da trajetória dele como rei, desobedecendo ao Senhor, trazendo a ira de Deus sobre a vida dele, trazendo o juízo de Deus sobre toda uma nação, simplesmente porque ele não perseverou, simplesmente porque ele não conseguiu
ter constância na presença de Deus e em ser obediente a Deus. E nós conhecemos muito Salomão pelos provérbios que ele escreveu, pelo livro de Eclesiastes, pela grande sabedoria que Deus deu para ele. E hoje a minha intenção não é falar mal de Salomão, não é criticar Salomão, até porque a Bíblia ela diz para cada um de nós o seguinte: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E se Deus ele nos dá a revelação e nos dá a oportunidade de conhecer a vida de Salomão e a trajetória dele, é porque ele quer comunicar sabedoria para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. E isso também é sabedoria. Sabedoria é quando nós somos capazes de olhar para aquilo que já foi feito e tomar aquilo como exemplo, como referência, para não repetir aquele mesmo erro. Por isso é importante nós conhecermos a história, por exemplo, para que não aconteça novamente o que já aconteceu em governos passados, em guerras, onde muitas pessoas foram dizimadas, enfim. E a intenção aqui é que nós possamos aprender com Salomão, fazermos uma autoavaliação e chegarmos à conclusão se nós temos perseverado na presença de Deus ou se nós estamos nos apostatando, se nós estamos nos desviando do caminho do Senhor, se nós estamos abandonando o propósito inicial de Deus para cada um de nós. Amém? Para mim é uma grande responsabilidade estar trazendo a palavra. A Bíblia ela diz em Tiago, no capítulo 3, versículo 1, o seguinte: muitos de vocês não queiram ser mestres, não queiram ensinar, não queiram falar em público, sabendo que estes trarão sobre si mau juízo. Então falar da parte de Deus, comunicar algo que Deus colocou no seu coração é uma grande responsabilidade. Por isso é com grande temor que eu compartilho essa palavra nessa noite, sabendo que Deus vai cobrar de mim também com maior juízo. Amém? Então quem foi Salomão? Salomão era filho de Davi. E o significado de Salomão é amado de Deus, amado por Deus. No livro de Neemias, no capítulo 16, quando o profeta ele está irado com o povo de Deus que estava se prostituindo com mulheres de outras nações, desobedecendo a ordem de Deus, Neemias pega aqueles homens pelo cabelo. A Bíblia diz que ele bate neles, espanca eles e lembra aqueles homens. Vocês por acaso não lembram do exemplo de Salomão, o homem que era amado por Deus e que veio a cair, veio a pecar por causa das mulheres? Então Salomão era um homem que amava a Deus. E a Bíblia diz em João, no capítulo 14, que aquele que me ama, aquele que ama a Deus, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e obedece a Deus. E o resultado disso é a manifestação de Deus. Ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E por ser amado do Senhor, Deus se manifestou a Salomão em um sonho. Acredito que todos nós conheçamos essa história. Deus aparece, se revela em um sonho para Salomão e pergunta para Salomão: Salomão, pede o que você quiser que eu te darei. Se Deus te fizesse essa pergunta, o que você responderia para Deus hoje? Peça o que você quiser e eu te darei. Será que você pediria um emprego? Será que você pediria um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa, uma família? Riquezas, dinheiro, prosperidade? O que você pediria para Deus? E a resposta de Salomão, acredito que muitos de nós conheçamos, foi a seguinte: Deus, o Senhor me deu uma grande responsabilidade, que é ser rei e juiz sobre esse povo. E como alguém que ama o Senhor, eu quero fazer isso da melhor forma possível. Eu quero julgar esse povo com sabedoria. Eu quero ser um rei justo.
Eu quero ser uma autoridade que não vai utilizar do seu posto, da sua autoridade, do seu poder para ser servido, mas eu quero utilizar da autoridade que o Senhor me investiu como rei para servir da melhor forma. E Salomão vai e pede sabedoria para Deus. Deus, ao ouvir essa petição de Salomão, muito se agrada daquilo, porque viu que no coração de Salomão realmente aquilo era verdade, e ele não estava apegado a títulos, a poder, a autoridade, nada disso. E nós sabemos que Salomão se tornou um dos homens mais ricos e poderosos da face da terra, porque ele não pediu aquilo para Deus, ou seja, o coração dele não estava naquilo. A primeira coisa que nós aprendemos aí é que se nós queremos viver uma vida plena, com prosperidade, e aqui eu não estou falando sobre dinheiro, é claro, prosperidade em todos os aspectos da vida, o princípio básico que deve nortear a minha e a sua vida é servir. O ditado popular diz: quem não serve, não vive para servir, não serve para viver. E às vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com o meu prazer, com os meus projetos, que eu esqueço que servir ao outro é mais importante, servir a Deus é mais importante. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas a gente não consegue confiar em Deus que Ele vai acrescentar as demais coisas. Então a gente pede para Ele essas demais coisas. A gente fica ali, pedindo. Então a primeira coisa é aprender com Salomão. Peça a Deus algo que vai ser útil para o seu próximo. Peça a Deus algo que vai ser útil para a sua família. Peça a Deus algo que vai ser útil para o reino dele. Porque quando Deus ele detectar esse coração em você, pode ter certeza que as demais coisas Ele vai cuidar. E Ele vai te dar muito além do que você imagina, porque agora Ele tem o seu coração. E o primeiro ponto que nós entendemos aqui é isso: quando nós obedecemos a Deus, quando nós amamos o Senhor, Deus ele se revela para cada um de nós. Deus ele se manifesta da mesma forma que Deus se manifestou a Salomão. Deus deseja se manifestar a cada um de nós. Se eu te chamasse aqui à frente hoje para compartilhar algo da parte de Deus, você teria algo para compartilhar? Muitas vezes a gente fica preocupado, nervoso. Nossa, vou ter que falar e tal. Tudo bem, tem pessoas que não gostam de falar em público, mas acredito eu que todo cristão deve ter algo a compartilhar da parte de Deus. Se nós nos relacionamos com Deus, então existe vida dentro de nós. Essa vida ela precisa ser revelada. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer que nós somos a luz do mundo e que não tem como esconder uma luz. Não tem como. Você não pega uma vela e coloca ela debaixo da mesa. Você coloca ela numa posição que consegue iluminar todo o ambiente. E Ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. E se eu me relaciono com vocês, então vocês têm algo, deveriam ter algo a compartilhar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E do que está cheio o nosso coração? O que as pessoas ouvem quando nós abrimos a boca? E a primeira coisa que nós aprendemos é isso: do que está cheio o nosso coração. E aqui nós aprendemos coisas boas com Salomão, mas o primeiro erro que nós podemos ver na vida de Salomão, e que nós podemos tirar para nós, para que nós não venhamos a cair no erro da inconstância, é o seguinte: nós precisamos aprender a dar valor à manifestação de Deus na nossa vida. Depois que Salomão peca, Deus ele se indigna com Salomão, se ira. E a motivação dessa indignação, desse santo juízo de Deus é o seguinte: Deus fala o seguinte: olha só, Salomão, eu me manifestei para você 2 vezes,
O seu pai Davi, ele te deu as instruções claras de que você não deveria se envolver com as mulheres de outras nações. Eu pessoalmente me revelei para você e falei: olha, se você me obedecer, andar os meus estatutos, eu vou prosperar a sua casa, vou te dar continuidade no seu reino. Então Salomão, ele não soube valorizar a presença de Deus, a manifestação de Deus. Talvez Salomão tenha se acostumado. Talvez Salomão tenha chegado à conclusão de que aquilo era algo normal, rotineiro, quando Deus se apresentava e se manifestava a ele. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Qual é o valor que nós temos dado à manifestação de Deus na nossa vida? Nós temos contemplado Deus todos os dias da nossa vida. Temos contemplado Deus aqui na casa de Deus. Temos estado em sua presença, temos ouvido a palavra de Deus, temos sido instruídos. E qual é o impacto que isso tem na nossa vida? Qual é o valor que nós damos àquilo que Deus tem comunicado a cada um de nós? Hoje em dia nós temos acesso a tanta informação, e se tem algo que a gente não pode falar, é que não existem formas de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus, de buscar o Senhor, de estudarmos a sua palavra. E acontece que muitas vezes a gente tem se acostumado com isso, a gente tem se acostumado com os cultos, a gente tem se acostumado em louvar a Deus. Então nós precisamos dar a devida atenção, a devida honra, a devida glória à presença de Deus em nossas vidas. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele diz algo muito forte. Ele estava passando por algumas cidades, e ali ele fazia diversos milagres, fazia maravilhas, cegos eram curados, doentes eram curados, pessoas eram ressuscitadas. E ele declara para algumas daquelas cidades: olha só, no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra vai ter mais misericórdia do que vocês. Porque se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais e as maravilhas, os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido. Mas vocês têm contemplado a minha glória, vocês têm contemplado a minha presença, eu tenho me manifestado a vocês, e vocês não têm se arrependido dos seus maus caminhos. Vocês não têm se posicionado, vocês não têm colocado por obra aquilo que eu tenho revelado a vocês. Então nós aprendemos aqui que conhecer a Deus é uma grande responsabilidade. A Jus falou aqui durante a ministração: sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor. Ela falou que um crente, para cantar isso, ele tem que ter coragem, e realmente. E muitas vezes a gente está cantando de forma leviana e não está entendendo a profundidade, a responsabilidade do que nós estamos declarando. Então nós precisamos verdadeiramente dar valor ao que Deus tem comunicado a cada um de nós. O que Deus tem falado a você? E como você tem se posicionado? Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso, mas nós não podemos abusar da paciência, da longanimidade de Deus. Então o que Deus tem te pedido? Qual o posicionamento que Deus tem te pedido? É um posicionamento na sua família, no seu lar, no seu casamento? É um posicionamento no seu trabalho? Dê atenção ao que Deus está falando, para que isso não venha se tornar um juízo lá na frente contra você mesmo. Amém? Prosseguindo, Paulo não, né? O escritor de Hebreus, há muita dúvida sobre quem escreveu Hebreus. Ele vai dizer o seguinte:
Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que Paulo está falando aqui? Olha só, vocês já receberam tanto da parte de Deus, eu já falei tanto, já preguei tanto, já expus tanto, e vocês continuam se alimentando de leite, quando vocês já deveriam estar no alimento sólido, quando vocês já deveriam estar maduros na fé. Faça uma autoanálise. Quanto tempo de igreja você já tem? Quanto tempo de convertido você já tem? Será que a sua maturidade espiritual, será que o seu posicionamento como cristão, ele tem sido equivalente ao que você já viveu e já experimentou da parte de Deus? Porque maturidade, ela não vem com o tempo. Maturidade, ela não vem automaticamente. Isso para todas as áreas da nossa vida. A maturidade, ela só acontece quando nós somos intencionais. A maturidade, ela só vem quando eu decido pegar um fundamento para qualquer área da minha vida. E quando vem a situação, quando vem uma dificuldade, quando vem uma tribulação, eu decido aplicar aquele fundamento. E aí eu amadureço. Agora, quando nós nos recusamos a colocar em prática um fundamento que já foi ensinado, nós permanecemos imaturos. Nós paramos na vida. Nós estagnamos. E com certeza você deve conhecer alguém com seus 30 e poucos anos, que a vida não vai para frente, que mora com os pais, que ainda não desenvolveu autossuficiência, que ainda não caminha com as próprias pernas. E por que isso? Porque não decidiu fazer isso. Então nós precisamos dar atenção ao que Deus tem falado conosco e nos posicionarmos, senão nós vamos permanecer nesse estágio de criança na fé, pequenos na fé, que não fazem diferença, que só chora, que só grita, que só pede, que não tem capacidade de influenciar. Para tudo depende dos outros, depende de Deus. Então nós precisamos amadurecer, e Deus, ele está se revelando para nós. Então precisamos nos posicionar. Continuando então, segunda coisa que Salomão fez e que nós podemos extrair sabedoria para a nossa vida é: Salomão perdeu a inteireza de coração diante de Deus. 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4, vai dizer o seguinte: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Não é à toa que nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 4, o mesmo Salomão dizendo o seguinte, sobre o que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão se tornou uma pessoa morna. Salomão já não estava com seu coração totalmente na presença de Deus. Ele tinha um coração dividido. E um coração dividido diante de Deus é a mesma coisa do que nada. Na verdade, um coração dividido para Deus, ele é pior do que um coração frio. No livro de Apocalipse, as cartas às igrejas, vocês devem conhecer, Deus exalta uma igreja, a igreja de Laodiceia, se não me falha a memória, porque era uma igreja morna, e Deus estava a ponto de vomitar ela.
E ele fala: deveras você fosse fria ou quente, mas porque você é morna, eu vou te cuspir, eu vou te vomitar. Então Salomão perdeu a inteireza de coração diante de Deus. Salomão começou a se relacionar com muitas mulheres de várias outras nações, desobedecendo o mandamento que Deus já havia estipulado. E a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 700 mulheres e mais de 300 concubinas. E essas mulheres levaram ele a um pecado grave diante de Deus, que foi a idolatria. Salomão, que havia edificado um grande templo para o Senhor, para adoração a Deus, chegou ao extremo de adorar um Deus, um falso Deus chamado Moloque, cuja tradição naquela época era de oferecer sacrifícios humanos e de crianças. E aí você para e pensa: cara, como que um homem, para quem Deus se manifestou 2 vezes, como que um homem que prosperou tanto e viu Deus agir na vida dele, chegou a um estado de loucura tão grande, a ponto de participar de rituais de sacrifícios humanos? Como que um homem desse edificou ídolos de outros deuses, quando ele mesmo viu a mão de Deus sobre ele? Mas o fato é que muitos de nós fazemos isso. Muitos de nós cultivamos ídolos no nosso coração e não conseguimos servir a Deus com inteireza de coração, porque estamos divididos dentro de nós mesmos. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou a gente agrada a um Senhor, ou a gente agrada a outro. Não tem como nós agradarmos a 2 senhores. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Então o pecado que dividia o coração de Salomão era o pecado da idolatria. E trazendo para a nossa realidade, a idolatria vai muito além de colocar uma imagem diante de si. Idolatria, como nós aprendemos até na escola de fundamentos na semana passada, é quando nós damos tanto valor a qualquer coisa criada por Deus, que nós tentamos fazer daquela coisa algo que vai trazer significado, propósito e plenitude para a nossa vida. Nós idolatramos um relacionamento, nós idolatramos a nossa carência, nós idolatramos pessoas, nós idolatramos sexo, nós idolatramos os prazeres transitórios desse mundo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a todo momento nós precisamos estar atentos para saber se nós estamos com o coração inteiro na presença de Deus, ou se nós estamos simplesmente com pedaços na presença dele. Então nós precisamos fazer essa autoanálise. O que tem roubado a minha atenção? O que tem me distraído? O salmista ele vai declarar no Salmo 119, no verso 37, ele diz: vivifica-me, Senhor, faz-me andar pelos teus caminhos e livra-me das distrações. O que tem nos distraído? O que nesse mundo tão passageiro tem tirado a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é eterno? E aqui eu não estou falando para você virar um alienígena, aquele crente, super crente que sai levitando por aí, não. Mas nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E quem ama a Deus sobre todas as coisas não é dominado por nenhuma coisa. Eu não sou dominado por nada. Por quê? Porque Deus é superior a todas essas coisas na minha vida. Então nós precisamos fazer uma avaliação, assim como Salomão disse, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como está o seu coração na presença de Deus hoje? Você pode dizer que você está com o coração inteiro diante de Deus, ou você está com o coração dividido?
No livro de 1 João, capítulo 2, a Bíblia diz: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o mundo? O próprio texto ele vai definir mais à frente. Ele diz que o mundo são a concupiscência da carne, os meus desejos, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu desejo com os meus olhos, aquilo que a minha carne pede, e a soberba da vida. Se nós amamos esse mundo mais do que a Deus, mais do que as coisas de Deus, João está dizendo que o amor do Pai, ele não pode habitar nesse coração. Nós podemos vir à igreja, podemos cantar, podemos louvar, podemos participar de atividades, mas se nós amamos o mundo, o amor do Pai, ele não pode habitar em nós. Vamos para o terceiro e último ponto que nós aprendemos com Salomão. Salomão ele confundiu ativismo ministerial com aprovação de Deus. Quando a gente estuda a vida de Salomão, a gente fica impressionado. Existem até muitos livros hoje em dia que fazem diversas análises e trazem princípios, para se ter uma vida próspera financeiramente, a partir do que Salomão ensinou. Porque Salomão foi declarado um dos homens mais sábios da terra, um dos homens mais ricos dessa terra, mais poderosos. E realmente ele fez muita coisa. Mas talvez o muito fazer foi o que levou ele a se esquecer de que foi Deus quem fez através dele. E muitos de nós temos a tendência de cairmos nesse engano, de achar que aquilo que fazemos para Deus é o que nos traz aprovação, quando não é. No livro de 1 Samuel, o profeta ele é claro quando ele diz que Deus ele não quer sacrifícios de nós, ele quer o quê? Obediência. Deus ele não quer que você esteja aqui na igreja fazendo 1 milhão de coisas, se ele não tem o seu coração na palma das mãos dele. E muitas vezes nós achamos que é o fazer, é o muito fazer que vai atrair a atenção de Deus, quando não é nada disso. Jesus ele expunha os fariseus diante de todo o povo, porque faziam muitas coisas, mas nada delas com um coração sincero diante de Deus. Se você lembra bem a história da viúva que depositou tudo que ela tinha não era nada. Jesus declarou: olha só, essa mulher depositou mais do que todos aqui. E talvez aqueles fariseus que iam lá e davam as sobras, davam a abundância que eles tinham, que sobrava das suas produções, das suas riquezas, estavam achando que estavam abalando, que estavam sendo aprovados por Deus, com aquelas vestimentas, com aquelas orações altas, com aquelas orações para todo mundo ouvir e dizer: nossa, como ele é crente, como ele é santo. Mas Deus fazia um raio-x nessas pessoas e dizia só: vocês não passam de sepulcro caiado. Por fora vocês são lindos, que nem as lápides, mas por dentro o que habita é podridão, é morte. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente confunde o fazer, o muito fazer, e Deus às vezes está pedindo outras coisas da gente. Às vezes a gente não tem maturidade ainda para fazer, e não precisamos ter pressa. Você sabe quantos anos Jesus começou o ministério dele? Com 30 anos. Eu tenho 28.
Mas o que Jesus fez nesses 30 anos? Ele se conectou ao Pai, Ele criou um fundamento, Ele criou um alicerce, Ele preparou o terreno para o que Deus queria construir. Mas muitas vezes nós queremos ser os construtores, esquecemos que quem faz a obra é Deus. E esquecemos que precisamos passar tempo a sós com Deus. Esquecemos que o próprio Cristo, que era Deus, Ele passou pelo deserto e ficou ali a sós com Deus, num jejum de 40 dias, de 40 noites, e foi tentado. E somente depois que Ele passou por tudo isso, aí sim a Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério. Então, se Jesus passou por tudo isso antes de fazer qualquer coisa para Deus, muito mais nós. Então não tenha pressa. Se demore na presença de Deus. Se demore em buscar a vontade de Deus. Nós queremos criar um hábito aqui, uma cultura de oração antes do culto, como nós conseguimos fazer hoje, onde você chega nesse ambiente e existe um ambiente de adoração e de oração, onde os irmãos eles estão se preparando para estarem na presença de Deus, onde os irmãos estão se preparando e criando expectativas pelo que Deus quer fazer. E no próximo domingo tente praticar isso. Chegue 5, 10, 15 minutos, o que você conseguir, mas chegue um pouco antes. E aquiete o seu coração na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente chega aqui acelerado, uma semana conturbada, uma semana acelerada, difícil. E a gente chega e começa a fazer as coisas no automático, começa a adorar no automático, começa a bater palma no automático. E às vezes a gente está fazendo aquilo que o Felipe falou no começo, adorando ao Senhor em espírito e em mentira, porque a gente não preparou o coração para aquilo, a gente não aquietou o coração para ouvir a voz de Deus, a gente não entendeu que a gente está num lugar santo. Então não tenha pressa para fazer. Pode ter certeza que Deus ele tem interesse em fazer através da sua vida. Mas se o seu coração, se a sua mente, se o seu corpo, se você não estiver pronto para isso, você vai ser destruído. Então, se você quer ser usado por Deus, como a gente cantou aqui, então cante com verdade. Antes disso, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Purifica-me antes de que eu possa fazer qualquer coisa em Teu nome. No livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus diz que no grande dia, muitos vão chegar para Ele e dizer: Senhor, mas eu fiz tantas coisas no Teu nome, eu orei em línguas, eu expulsei demônios, eu fiz isso e aquilo. E o que Deus vai dizer para essas pessoas? Vocês fizeram muitas coisas, mas vocês esqueceram da principal. Apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Então, antes de nós queremos fazer qualquer coisa no nome de Deus, nós precisamos dedicar tempo em conhecer a Deus. A obra de Deus ela só pode ser feita a partir de um ambiente de intimidade, de relacionamento, de conhecimento de Deus. Como nós falamos aqui de manhã, o pastor Anderson também falou na pregação dele, o conhecer na Bíblia não é um conhecer teórico. O original da palavra conhecer, que a Simone falou e eu esqueci já, ginosco. É um conhecer que é aplicado na mesma Bíblia até para o ato sexual, para revelar o nível de intimidade que existe em conhecer a Deus. Então não é um conhecimento que você vai ter
simplesmente vindo aqui, ouvindo uma palavra e indo embora. Não. É um conhecimento que você só vai ter quando você fechar as portas do seu quarto, fechar as portas do seu coração, as distrações, e buscar o Senhor com todo o seu coração. É nesse ambiente que a obra de Deus, que os frutos vão começar a aparecer na sua vida. Então que a gente possa ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos em nome de Deus, para que não venha cair no automático, não venha ser obras da nossa carne. Pastor Vini, ele sempre cita o livro de Isaías no capítulo 1, onde Deus vira para o povo de Israel e diz assim: chega, eu não quero mais saber das suas cerimônias, não quero saber mais dos seus rituais, não quero mais saber das suas festas, das suas tradições, não quero saber de mais nada disso. Porque o que Deus queria de fato daquele povo era o quê? Era obediência, era intimidade, era um coração submisso, né, filho? E em Joel, como a gente viu hoje de manhã, o profeta diz: olha só, parem de rasgar as vestes de vocês e comecem a rasgar os seus corações na minha presença. Porque o povo estava tão habituado a fazer aqueles rituais de humilhação, rasgava as suas vestes e colocava cinzas e pós e fazia todo aquele alarde, mas o coração nunca se convertia de fato, continuava desobedecendo, continuava pecando contra o Senhor. Então Deus espera de nós muito mais do que performance. Deus espera de nós um coração inteiro na presença dEle. E Salomão pecou nisso. Tanto é que quando ele escreve Eclesiastes, para nós às vezes é difícil de entender e compreender Eclesiastes, e ele começa a falar que ele viveu tanta coisa e fez um monte de coisa e tal, e que no final de tudo aquilo era vaidade. Mas por que ele falava isso? Porque ele fez muitas coisas e o coração dele já estava longe de Deus. Então aquilo perdeu valor, se tornou algo fútil, se tornou algo vaidoso, algo sem valor. E no final de Eclesiastes, no capítulo 12, ele declara que ele chega à seguinte conclusão no final da vida dele: que o fim de todo homem é simplesmente guardar os mandamentos do Senhor e obedecê-lo. E ele chega a essa conclusão porque ele havia desobedecido, porque ele havia abandonado os mandamentos do Senhor e fez da vida dele vaidade. Então, quando nós vivemos uma vida sem ter inteireza de coração diante do Senhor, sem buscar conhecer a vontade dEle, se submeter à vontade dEle, a nossa vida ela se torna vaidade. Porque a vida sem Deus, ela é transitória, ela não tem valor eterno nenhum. Mas quando nós estamos com o coração inteiro diante de Deus, aí sim, tudo que nós fazemos para a honra e glória de Deus tem valor eterno na presença de Deus. Então faça essa autoanálise. Se a vida que você tem vivido com Deus, se aquilo que você tem feito na casa de Deus tem sido algo sem valor ou algo com todo o seu coração. Voltando para os textos iniciais, que a nossa vida não venha acabar como Salomão, que no início de sua caminhada com Deus amava o Senhor e demonstrava o seu amor, andando de acordo com os mandamentos e decretos de seu pai Davi, mas que o mesmo Salomão, no final de sua trajetória, deixou o seguinte registro: assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai.
Se você morresse hoje, se a sua vida acabasse hoje, qual seria o legado que você deixaria? O que seria escrito sobre você? Um homem que andava com Deus, como Enoque? Uma mulher que andava com Deus, que demonstrava o seu amor a Deus, obedecendo? Ou alguém que abandonou os caminhos do Senhor? Alguém que não estava mais com o coração inteiro diante de Deus? Alguém que fez muito, 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 mas talvez sem nenhum valor eterno? O que diriam sobre você se você desse cabo da vida hoje? O que as pessoas ao seu redor diriam sobre você? Sobre o seu amor? Sobre o seu serviço? Ou será que elas diriam que você simplesmente foi uma pessoa preocupada consigo mesma? Com seus desejos, com as suas vontades? Ou você foi alguém de quem as pessoas sentiram falta? Alguém que as pessoas se sentem amadas só de estar perto, só de você abraçar? Assim como Salomão no início da sua trajetória, que não tinha o coração em nada desse mundo, mas queria servir. Qual é o legado que você vai deixar? E não tenha pressa em fazer qualquer coisa, mas se você deseja deixar um legado que vai glorificar a Deus, se você deseja ser alguém para quem as pessoas olham e vejam e veem e contemplam a glória de Deus, então você precisa ser perseverante, você precisa ser constante na presença de Deus. Você precisa dar valor ao que Deus tem falado e obedecer a isso, e submeter a isso. Você tem que ter um coração inteiro na presença de Deus. Que nós possamos aprender com Salomão, e que ao final da nossa vida as pessoas possam glorificar a Deus. Antes de orar, eu queria chamar o louvor aqui à frente. Eu queria que você ficasse de pé e que você fizesse uma análise agora da sua vida. Talvez hoje Deus tenha te incomodado, assim como Ele falou à igreja de Éfeso. Olha só, você tem feito muitas coisas e tudo isso é muito bom, mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E o primeiro amor não é aquele arrepio, aquele sentimento, aquela emoção. Tudo isso faz parte, mas o primeiro amor está ligado a uma vida totalmente submissa a Deus e à vontade de Deus. E talvez quando você olha para o passado e você vê quem era no passado, como era o seu relacionamento com Deus, você sente falta daquela intensidade, daquela busca, daquela fome, daquela sede. E todos nós temos dias, temos momentos na nossa vida em que nós nos acostumamos com o sobrenatural e nos tornamos mornos na presença de Deus. Mas a questão é que nós aprendemos hoje com Salomão que essa mornidão pode nos levar a caminhos de destruição, a caminhos de morte, a caminhos que nos levarão para longe de Deus, a apostasia. E a minha oração nessa noite é que você esteja hoje voltando a esse primeiro amor. Você esteja clamando para que Deus Ele volte a se manifestar na sua vida, como Ele fazia com Salomão, como Ele se revelava a Salomão. Que você possa sair daqui com o coração ardendo na presença de Deus, com o coração com fome e sede da presença de Deus.
Coloque a sua vida diante de Deus e peça a Deus: eu quero mais de Ti, eu não quero me acostumar com a Tua presença, eu não quero me acostumar com o domingo, não quero me acostumar com este culto, mas eu quero viver a cada dia algo extraordinário da Tua parte. Pai, em nome de Jesus, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum ídolo, algo que tem roubado a nossa atenção de Te adorar em espírito e em verdade, algo que tem nos roubado, ó Pai, de viver os Teus planos, ó Pai, para a nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, quebra as barreiras nessa noite. Vem com libertação, ó Pai. Vem com cura, Senhor Deus. Que o Senhor venha derramar o primeiro amor sobre cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que nós possamos criar expectativas pelo que o Senhor deseja fazer neste lugar, nesta igreja, em nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos perseverar em Tua presença, Pai. Não queremos ser como Salomão. Não queremos, ó Pai, abandonar os Teus caminhos. Não queremos nos envergonhar, ó Pai, daquilo que fizemos. Mas queremos viver uma vida para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor meu Deus, leva-nos de volta ao primeiro amor nessa noite. Leva-nos de volta, Pai, à intimidade, ao desejo de conhecer-Te mais e mais. Que possamos conhecer-Te, prosseguir em conhecer ao Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se eu viver tudo que tenho, em troca
queremos sair daqui, ó Pai, com uma consciência de que precisamos conhecer-te mais e mais, Senhor. Que nós não venhamos a nos acostumar com o nível de conhecimento e intimidade que temos contigo, Pai. Que venhamos a sair daqui, ó Pai, com fome e sede na tua presença, Pai. Vivifica aquele que chegou aqui morno, Pai. Incendeia os nossos corações. Faz-nos mais gratos a Ti, mais obedientes, submissos à Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes da gente finalizar, nosso irmão Tiago e nossa irmã Diana vão estar vendendo hoje esfirras no final do culto. Nós estamos aí contribuindo com o casamento dos nossos irmãos. Então não deixe de participar. Semana passada foi uma bênção. Tivemos aí, semana passada foi o hot dog? Foi uma bênção. Quem experimentou com certeza deu glórias a Deus. Então passe ali no final do culto, come ali uma esfirra, aproveite para ter um momento de comunhão, para conversar. Isso também